Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Metas de fim de ano. Como estabelecer. Aí. Oi, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Oi, Thaís. Coisa boa. Surpresa, grata. Muito bom. Obrigado pela presença. Um bigode, seja bem-vindo. Neuci Justina, seja bem-vinda. Marineia, seja bem-vinda. Coisa boa. Benção, mãe. Vamos lá. Pessoal, vamos me dando feedback aí, sempre no comecinho, 5 minutinhos iniciais eu fico aí aguardando o pessoal chegar. Vai me dizendo como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se tá tudo ok, para eu saber se eu preciso fazer algum ajuste. Ivana, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Vamos me dando feedback aí. Hoje a live vai ser interessante e eu vou dividir ela em duas partes. A parte 1 e a parte 2, né? Vai ser legal. Obrigado, Thaís, pelo feedback, tá? Matheus, seja bem-vindo. Coisa boa que você tá aí. Beleza, um bigode. Obrigado pelo feedback também. Nieziele. Obrigado pela presença. Vamos para os recadinhos do começo, quando o pessoal vai entrando, né? Bom, pessoal, o áudio e vídeo já perguntei, né? Domingo que vem, eu vou fazer a continuação da live de hoje, porque hoje eu vou falar especificamente sobre metas de fim de ano, como estabelecê-las, para a gente conseguir cumprir. Na live de domingo, que vai acontecer especificamente às 9 horas da noite também, eu vou fazer uma outra live com o tema Metas, como vencer o desânimo e as críticas. Ou seja, quais são as barreiras que geralmente costumam surgir e que a gente precisa passar por elas, né? Transpor essas barreiras. Então, domingo que vem vai ser essa live, tá? Vou fazer 2 lives específicas sobre metas de fim de ano. Quero agradecer a presença da Mileninha, trabalhou comigo lá no CRER, do Rato Laranja, Rato Laranja, que legal, seja bem-vindo. Janaína Pinheiro, seja bem-vinda. Vanessa Mateus, seja bem-vinda. Elaine Plínio, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Ó, que chique, tô internacional, ó. Legal. Pessoal, essa live ela vai ficar disponível por 24 horas aqui no Insta. Depois, amanhã é quinta, né? À noitinha eu coloco ela disponível no YouTube, tá? Quando ela cai aqui no Instagram, disponibilizo lá no YouTube e as lives do canal do YouTube vão ficar disponíveis por um tempo determinado, viu? Aproveita enquanto estão lá várias lives que eu fiz ao longo desse ano de 2019. Vamos para a frase do dia? A frase é do escritor chamado Augusto Cury, que tem uma história muito interessante, muito, muito mesmo. Diz o seguinte: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Deixa eu escrever aqui, Neisiele, o meu canal no YouTube é esse aqui, ó. Gulliver Holmes Explica. Tá aí, ó. Esse é o canal do YouTube, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aí. Esse é o canal do YouTube. A frase é de Augusto Cury e eu quis compartilhar com vocês para poder a gente começar a live de hoje, né? Então, chega de enrolação, já foram 5 minutinhos iniciais. E vamos falar sobre metas. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Seguinte. Quando a gente fala sobre metas de fim de ano, é muito, muito, muito comum a gente já ter mais ou menos uma noção de como que se estabelece essas metas, obviamente. Só que a gente peca em alguns pequenos detalhes que eles vão passando batido ao longo do processo de execução dessas mesmas metas. E são detalhes muito simples que quando a gente entende o porquê que às vezes a gente não para reavaliar o jeito que a gente estabelece metas, a gente, né, acaba se auto-sabotando. Então, eu vou passar uma visão global de como que são essas coisas, de determinação de metas, e depois eu vou para os passos específicos. Eu vou falar sobre 12 passos aqui para que você consiga fazer isso, tá? Primeiro ponto, você tem que ter uma visão, obviamente, e segundo ponto, você tem que pensar
em como você vai executar a visão que você está tendo a respeito de alguma coisa. Tá, então vamos lá. A primeira pergunta que você tem que se fazer com relação à visão que você tem é a seguinte: o que você deseja? Vamos olhar para o desejo. Desejo é aquela sensação que a gente tem de que move a gente, de que faz a gente se envolver em certas coisas, né? A gente precisa saber mais ou menos o que é que me deixa com aquela agitação interior de querer alcançar algum objetivo específico. e nesse processo, a gente tem que saber se conectar conosco mesmos, com as nossas vontades, com as nossas aspirações, com os nossos anseios. Então, primeiro ponto, qual que é a visão? O que eu desejo? Nós sabemos que a nossa vida ela é subdividida em várias áreas específicas. Financeira, familiar, estudantil, né, / intelectual, amorosa, social, espiritual e, sei lá, profissional, né? Enfim, geral. Essas várias áreas, cada uma delas a gente precisa estabelecer algo relacionado a um objetivo qualquer que a gente tem que alcançar. Tá. Então, nesse ponto, eu tenho que saber de uma maneira muito clara, muito específica, o que eu preciso, o que eu desejo de fato alcançar na minha vida. Beleza. Esse primeiro passo estabelecido, a gente precisa fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu preciso desenvolver um plano. Qual é o passo a passo? Quais são as etapas que eu vou conseguir executar para poder chegar na minha meta, né? Por exemplo, eu preciso especificar cada vez mais. Vou pegar um exemplo de todo fim de ano as pessoas falam assim: eu quero emagrecer. Essa é a visão, emagrecer, beleza. Tá estabelecido mais ou menos o que você deseja, ilustra bem. Só que quando você vai especificar os caminhos, né? Isso aí fica um pouco complicado, porque quando você fala eu quero emagrecer, mas você quer emagrecer quanto? Seria bom você ser o quanto mais específicos dentro da sua visão, melhor, porque isso facilita o processo de você estabelecer passos graduais. Vamos supor de que você fala assim, não, claro, dentro da especificação, é muito importante você tentar fazer de uma maneira que seja realista. Por exemplo, se você está lá pesando, sei lá, uma quantia específica de quilos, né? E aí você fala, não, eu quero emagrecer 40 quilos. Vamos supor que você está super obeso, assim, obeso mórbido, né? Fala, eu quero emagrecer 40 quilos. Beleza, é possível? É possível. Só que depois que você for ver uma próxima etapa, você vai se esbarrar numa dificuldade. Então, tem que ser específico. Eu quero chegar no aspecto X, eu quero chegar no ponto X, etc, etc. Tá. Então, ser específico, dentro de um plano estratégico. O terceiro ponto, quando você identifica onde você quer chegar, você precisa saber identificar em você as habilidades que você possui ou as que você precisa aprender para alcançar a meta até o fim. Olha que interessante. Você tem talento para isso? Você tem algum tipo de necessidade de aprender o que você quer alcançar? E você tem que saber dar nome para essas atividades, para essas competências. Se é emagrecimento, o que eu sei a respeito de emagrecimento? Porque, às vezes, eu vou contratar um profissional, mas esse profissional ele vai me passar informações que eu vou precisar executá-las sozinho, né? Eu vou ter que entender de carboidrato, eu vou ter que entender de proteína, eu vou ter que entender de gordura, eu vou ter que entender de digestão, eu vou ter que entender de metabolismo, eu vou ter que entender de um tanto de coisa. Então, o que eu já sei a respeito de algo para eu manter aquilo que eu já sei, ou eu ampliar o conhecimento daquilo que eu já sei, ou o que eu não sei e que eu preciso saber, né? O que eu não sei e que eu preciso saber. E isso aí, nesse processo, eu vou fazendo com que eu perceba mais ou menos como que eu estou com relação ao meu aspecto específico, né? De alcance de metas dentro daquilo que eu preciso. Tá. Terceiro ponto já foi. Agora vamos para o quarto item, quarto tópico. Quais são os recursos que você vai precisar para conseguir chegar nesse aspecto aí de meta específico? Você vai precisar de materiais específicos? Quais são eles?
qual que vai ser a finança envolvida nisso, né? Você tem que fazer um cronograma básico ali. Você vai gastar dinheiro com o quê? Com alimentação? Então você tem que saber planejar. Pergunta lá ao profissional, vou precisar comprar quanto de carboidrato, eu vou ter que comprar suplemento, o que eu vou ter que gastar com médico, o que eu vou ter que gastar com exame e tal, e você rascunhar isso, colocar num papel mesmo, assim, ó, tipo papel assim escrito, ó, cheio de escrito, né? Coloca num papel, escreve, enche o papel de coisas, né? Visualiza o processo, deixa a coisa mais concreta, mais visível, mais palpável, que facilita. Então tem que pensar os meus recursos. Vou ter necessidade de algum material específico ou vou ter que gastar algo relacionado a isso, né? Se de fato eu realmente querer alcançar a meta, né? E depois desse ponto, né, dos recursos lá e tal, enfim, eu vou precisar pensar no seguinte: parcerias. Essa meta que eu quero alcançar, eu dependo dela sozinho? Eu dou conta de fazer sozinho? Ou eu preciso de alguém para me ajudar no processo? Isso me ajuda nesse âmbito aí, né? Muitas das vezes a gente vai precisar de alguém, né? Dificilmente a gente consegue alcançar uma meta sozinho. Só que, se você tiver muita força de vontade mesmo, você pode conseguir sozinho, não é problema. E aí esse item da parceria ele fica secundário. E às vezes ao longo do processo todo, você pode se deparar com o quê? Quando você vai identificar os talentos, quando você vai identificar os recursos, né, o que você vai ter que gastar com isso, esses dois itens eles vão se esbarrar no tema da live de domingo que vem. Que são o quê? Os bloqueios que a gente cria. Porque às vezes você não está percebendo que você tem talento ou você tem tanto conhecimento necessário, você se desmotiva. Ou então você vai vendo que você vai ter que gastar. Você vai ter que dispendiar um custo ou um gasto específico com relação a alguma coisa e aquilo ali vai te desmotivar também. Então, quando surgir algum obstáculo, alguma barreira, a gente vai precisar vencê-las. E eu vou ensinar isso para vocês com riqueza de detalhes domingo que vem, tá? 21 horas, que vai ser o tema da live do domingo que vem. Então, na parceria, às vezes essa parceria pode envolver alguém que te motive. Você pode estabelecer com alguém para poder fazer um papel de um vigia, uma espécie de um vigia, para que você se comprometa com essa pessoa e essa pessoa fique exercendo um papel de cobrança, né? Na linguagem da psicologia, isso é muito utilizado dentro da realidade de acompanhamento terapêutico, né? Isso acontece, a pessoa exerce um papel ali como se fosse uma espécie de um tutor, né? De um monitor ali com relação a isso, né? Então as parcerias, tá. O sexto passo. Geralmente o sexto passo é um pouco mais complicado porque pode ser subjetivo, mas também pode ser necessário fazer testes. Qual é esse passo? Tempo. Qual é o prazo que eu vou estabelecer para que as coisas aconteçam, né? Dentro de se eu estou vendo que eu tenho que ter habilidade, aprender alguma coisa para alcançar a meta, eu vou precisar dilatar esse prazo, porque vai envolver um aprendizado antes, né? Por exemplo, eu quero aprender a falar em público, essa é a minha meta. Então vamos lá, vamos especificar essa meta. Quanto mais específico, melhor. Tá, eu quero pelo menos aprender a falar em público para apresentar meu TCC, apresentar minha graduação ali, ou então minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado. Beleza. Nesse processo, eu tenho que ir lá especificando. Eu tenho um talento para isso? Falar eu sei. Lembrar das coisas eu sei. Criar slides eu sei. Agora eu preciso enfrentar o quê? O público, né? Pessoas. E aí eu vou ter que trabalhar coisas ali. Tá, eu vou ter que gastar alguma coisa com isso? Vou. Gastar tempo. Vou ter que gastar dinheiro? Talvez, com terapia, ou então com alguma pessoa que me auxilie nesse processo ali, me incentivando, um coach, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu vou ter que ter parceria? Vou ter que ter parceria. Alguém vai precisar me ajudar a fazer um papel de alguém ali que senta, fica me ouvindo para me fazer o papel ali de audiência, né, de público, seja minha mãe, meu pai, um vizinho, um colega de curso, de mestrado, sei lá. Alguém vai ter que fazer esse papel, então eu vou precisar de gente comigo. Em quanto tempo eu preciso aprender a falar em público? Vixe, a minha apresentação é mês que vem, eu tenho 30 dias. Então eu vou ter que fazer caber dentro desses 30 dias. E aí é o grande problema. Muita gente trava, muita gente se desmotiva nesse processo. Por quê?
Aí é o fator limitante. Lembra quando eu falei de que às vezes eu quero emagrecer 40 quilos se eu sou obeso mórbido? Só que eu quero emagrecer 40 quilos para o próximo verão. Por exemplo, a gente já está no verão aqui no Brasil. Ou não sei. A gente quer emagrecer rápido demais. Aí eu coloco um prazo assim, tipo, 2 meses. Eu quero emagrecer 40 quilos em 2 meses. Vai ser possível? Provavelmente não. Então, eu vou conseguir chegar num patamar que eu vou ter que lidar com isso, né? Se eu emagrecer 5 quilos, eu tenho que comemorar e estar feliz dentro de 2 meses, ou mais um pouco, né? E eu preciso saber ter o pé no chão, estabelecer metas que sejam possíveis de concretização na realidade real mesmo, né? Eu não posso criar uma realidade abstrata, uma realidade virtual, imaginária, de que isso vai acontecer só na minha imaginação, né? Na minha imaginação eu imagino, nossa, estou super magro, né? Aí tudo acontece rápido, mas no tempo cronológico mesmo, cronos, né? As coisas funcionam noutra dinâmica. Então, eu tenho que saber estabelecer prazos curtos, prazos médios e prazos longos. Se eu quero aprender a falar em público, eu tenho uma apresentação para daqui mês que vem, que é para eu apresentar minha tese de doutorado, né? Tá. Eu tenho que saber organizar nesses 30 dias o meu estudo, eu tenho que gravar as coisas que estão na minha cabeça, eu tenho que organizar nesses 30 dias os meus slides, eu tenho que organizar nesses 30 dias as parcerias que eu tenho que fazer com as pessoas, eu tenho que organizar nesses 30 dias, talvez, o incentivo da pessoa, do profissional ali para poder me ajudar a falar em público de uma forma bem pontual, me ensinar a controlar minha ansiedade ali naquele momento, me dar algumas dicas, algumas técnicas do que eu posso fazer para não me prender, não me distrair e prender minha atenção naquilo que for necessário. Eu tenho que fazer caber nesses 30 dias. Pode ser uma necessidade do intensivão? Pode ser necessidade do intensivão. Mas dependendo desse tempo que eu não conseguir trabalhar bem, eu vou ter que ir com os recursos que eu estabeleci, né? E me organizar melhor no tempo para que as minhas metas sejam passíveis de execução ao longo do tempo, claro, né? E aí nesse processo, eu preciso fazer o quê? Depois que eu estabeleci o cronograma de mais ou menos em quanto tempo eu preciso executar cada um dos passozinhos que eu fui subdividindo dentro da minha metona grandona, eu preciso estabelecer o quê? O tempo total, o prazo total. Por exemplo, eu preciso aprender a falar em público. Tá, mas até quando que eu preciso aprender a falar isso? Eu acho que só até o doutorado? Não. Eu acho que é pro resto da vida, né? Então o prazo é um prazo dilatado, é um prazo enorme, um prazo grandão, né? Então, todo o processo, eu tenho quanto de expectativa mesmo? Eu quero isso para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. E qual que é o prazo total de execução dessa meta que eu estou estabelecendo? Por exemplo, quero emagrecer. Eu quero emagrecer e eu quero isso para quanto tempo? Só para quando eu for para a praia? Não, eu quero para a vida. Então o prazo é a vida toda, né? Ou então, eu quero estudar todo dia, eu quero aprender mais coisas novas. Qual que é o prazo de aprender coisas novas? Não é só até eu fazer a prova do concurso, não. Eu quero fazer isso para o resto da vida, então eu faço isso para o resto da vida, né? Então, saber pensar esses prazos, até quando que eu quero executar essa atitude. Prazos, beleza. E aí, depois que eu estabeleci todos esses 7 passos iniciais, que aí eu planejando, isso é planejamento. Eu estou fazendo um plano de execução, plano de ação. Tá tudo no meu mental ainda, que eu tô passando pro papel, né? Eu vou pro 8º passo. Depois que eu organizei tudo, estabeleci metinhas dentro da metona, né? Meta mais médio prazo, meta mais longo prazo. Eu pego e estabeleço datas. Eu vou dar um ponto de partida, tá? Quero aprender a falar em público. O primeiro passo que eu tenho que ter é o quê? Uma data para já estar com todas as informações, no mínimo, bem fixadas na minha cabeça. Então, em uma semana eu dou conta. Hoje é dia 25 de dezembro. Então, semana que vem vai dar dia 1º de janeiro. Então, em uma semana eu tenho que fazer isso. Aí eu coloquei data. Dia 1º de janeiro eu tenho que estar com essa tarefa pronta. Ponto de partida. Minha largada foi estabelecida. E eu tenho que correr atrás. Assim tem que ser com relação às outras coisas também. Se não for data específica, pode ser pelo menos mês. Não, até o mês de fevereiro, até o mês de janeiro, eu tenho que estar com isso pronto também.
E aí eu vou criando uma forma de fazer com que essas pequenas ações, elas tenham concretude. Eu marco no calendário ali e fica um recurso mais visual, né? Eu vou vendo a coisa tomando forma. E aí quando eu vou me movimentando em direção àquilo que eu quero alcançar de meta, eu vou me sentindo satisfeito comigo mesmo, porque eu estou vendo o meu processo de meta ser alcançado. Vai dando satisfação, vai dando orgulho de si mesmo, né? Que legal o meu projeto, meu plano e tal, não sei o que, né? Isso vai sendo benéfico para a autoestima do indivíduo, para a autoimagem dele também, o senso de eficácia, né? Aumenta aquele senso de autoeficácia. E esse é o ponto da largada, que é o 8º item. 9º item, galera. Você tem que fazer o quê? Depois que você executou, aí assim, você vai executando várias ações. Ah lá, memorizei, né? Falar em público, memorizei, tá. Aí o segundo passo, fiz os slides, tá prontinho, bonitinho, uma semana eu fiz os slides certinho. Terceiro passo, chamei o coach lá, o psicólogo, para poder me auxiliar a conseguir me expor. E fiz a parceria também nessa mesma semana com pessoas que vão fazer papel de audiência para mim. Vão sentar lá na cadeira lá, eu vou ficar lá com o meu slide lá, falando para a pessoa, olhando para ela e o psicólogo me dando dicas, controlando minha ansiedade lá, terceira semana, beleza e tal. Aí, tá, quarta semana, eu vou lá e treino sozinho para poder chegar na última semana lá e apresentar. E eu tô vendo que eu cheguei no 9º passo, eu tenho que fazer uma verificação dos passos anteriores. Eu tenho que ver o que está dando certo, eu tenho que ver o que está dando errado para poder alterar recursos, mudar. Não, mas eu acho que se eu ficar com um objeto na mão, uma caneta azul caneta, eu acho que me dá um recurso de maior segurança. Então eu vou ficar com a caneta na mão para poder me auxiliar no processo. Vou comprar uma caneta que seja uma caneta bonita e tal, as pessoas acham legal e tal, eu posso até presentear depois a banca, né? Então, beleza, aumentou um recurso, né? Tá, qual que é a competência? Tô precisando aprender mais alguma coisa? Tô precisando trabalhar meus pensamentos negativos. Só manejar a ansiedade, respirar lá não tá ajudando em nada. Tô pensando um monte de coisa ruim que vai dar tudo errado, que eu vou derrubar água na mesa e vai virar um Zé Tele, eu vou ser desastrado lá na hora e tal. Então vamos trabalhar os pensamentos negativos. Psicólogo, vem cá, me ajuda. Revendo os passos aqui, eu tô com um monte de pensamento negativo na cabeça. Aí o psicólogo vai lá, trabalha, melhora isso aí e você fica um pouco mais confiante dentro do processo de você revisar as etapas que você foi executando, fazendo o que a gente chama de correção, detectando algumas anomalias, alguns desvios do seu plano original, para você retirar o que for necessário e acrescentar aquilo também que for necessário. Esse é o 9º passo. O 10º passo, pessoal, tem a ver com os obstáculos. Domingo que vem, eu vou fazer uma live específica sobre isso. Vou falar sobre como vencer os medos e as críticas, o desânimo e as críticas com relação às metas que temos que seguir, que a gente estabeleceu para si próprio seguir. Então eu vou falar sobre desânimo e críticas. Então, claro, obviamente vão surgir problemas e dificuldades, tá? Eu quero falar então nesse ponto aqui sobre os imprevistos que se tornam problemas e dificuldades, né? Porque o desânimo e as críticas estão relacionados a pessoas. Só que diante da sua estrutura pode ser que aconteça um imprevisto. Por exemplo, vamos supor de que o equipamento que você reservou do data show lá da apresentação sua de TCC queimou. Você vai fazer o quê? Você tem que saber o que fazer. Então eu tenho que entender, eu tenho que pensar quais são as prováveis situações que podem vir a dar errado mesmo para eu ir além disso. Por exemplo, se tiver acabado a energia do lugar, eu tenho que fazer o que com relação a isso, né? Será que fica tudo no breu mesmo? Ou tem janelas lá que eu vou poder abrir para poder ficar claro? E se acabar a energia não vai ter projetor, não vai ter computador? Eu tenho que ter tudo escrito no papel.
tem que ter tudo escrito no papel, em forma de esquema lá, como se fosse uma ficha, né? Porque aí eu pego lá e vou continuar apresentando, numa boa, pá. E aí, problema, surgiu dificuldade, né? Tem solução. Então eu tenho que saber vencer os obstáculos que surgem quando eles aparecem, porque sempre vai surgir alguma coisa. Já aconteceu uma vez, uma pessoa foi fazer uma apresentação de, eu acho que era mestrado, alguma coisa assim, e uma das membros da banca, ela tinha caído de um elevador doméstico, de dentro de uma casa, ela literalmente caiu mesmo assim, tipo, ela foi andando, não viu o chão, o elevador não estava lá no andar, e ela pegou e puf, caiu. E aí a pessoa foi para o hospital, enfim, e teve uma série de problemas ali. Eu acho que teve, não sei se teve fratura ou teve uma fissura lá no osso, um trem assim. E assim, não teve apresentação, porque teve um acidente, né? Uma das membros da banca. Isso aconteceu, eu estava no dia lá. Enfim, tá vendo? São obstáculos que podem vir a acontecer, né? E a gente tem que saber lidar com isso. O 11º item, né? Depois dos obstáculos, vem o quê? Como é que eu posso olhar para os resultados? Nesse caso que eu citei, não teve apresentação. Como é que seria a sensação de frustração ou de agonia, de expectativa que a pessoa tinha de, meu Deus, nossa, eu vou ter que esperar mais um tempo para aprender a apresentar isso, eu queria encerrar logo essa etapa, eu não aguento mais estudar, não aguento mais me preparar para isso, tem que ficar lendo slide, tem que ficar sabendo de dados e não sei o que, eu tô doido para poder terminar logo. E aí acontece um acidente e eu não vou poder. Eu vou ter que adiar isso. Então eu preciso lidar com o meu estado emocional. E esse estado emocional pode envolver uma frustração, pode envolver um medo, pode envolver ansiedade, pode envolver inseguranças, né? Então, se o resultado não aconteceu do jeito que eu gostaria, eu preciso fazer uma revisão dos passos e tentar dar melhorias para o próximo item, próxima etapa, se for possível, né? Se é um processo mais renovável, mais cíclico, né? Agora, se é um resultado único, por exemplo, o desempenho que você teve ao longo da sua pesquisa, ele vai ser um. Não tem como você voltar para fazer a pesquisa de novo e ter um outro desempenho. Então, sua nota vai ser única. Então, é aceitar mesmo, dependendo do que acontecer. E para uma próxima situação, uma próxima pesquisa, uma próxima avaliação, uma próxima apresentação de alguma coisa, você se melhora mais e aí consegue um desempenho diferente e assim acontece sucessivamente, né? Então, observar o estado emocional, trabalhar ele para poder auxiliar no processo de enfrentamento positivo de circunstâncias do futuro. Seria o 11º item, né? E o 12º seria você traçar novos planos e novos projetos de acordo com o alcance do resultado, né? Então, se você, que eu já antecipei, né? Se você não alcançou o resultado que você deveria ter alcançado, ou que você gostaria de ter alcançado, joga isso para o ano que vem, para o ano seguinte. Então, vamos lá, vamos tentar de novo ano que vem. E aí, se não der, tenta de novo, até conseguir, né? E dentro desse processo todo, pessoal, a gente precisa entender um ponto: o nível e o grau de comprometimento. Quando a gente fala sobre metas, é muito normal a gente falar assim, nossa, eu queria tanto estudar mais todos os dias. É bonito, né? Você fala isso para as pessoas, nossa, o ano que vem, moço, vou estudar todo santo dia. Não vou passar um dia sem ler nada. Vou ler livro X, Y, Z, H e W e tal. Beleza, você estabelece como meta. Conta para todo mundo e tal. Chega na hora de executar a meta, o que acontece? Você faz a meta, aí você vai lá ver o sofá, aí você olha pro livro, olha pro sofá, olha pro livro e olha pro sofá. E o sofá tá lá te chamando, venha tirar aquele sono que você tanto gosta depois do seu almoço, sei lá o que. E aí você deita no sofá, começa até a ler. Não, vou ficar firme aqui. Começa a ler, aí vai lá e o olho começa a pesar, né? Parece que tá aquele olho de bêbado, assim. Aí você começa a dormir e dorme mesmo, né? Fala, não, amanhã eu leio. Aí nesse processo, amanhã eu leio, aí chegou amanhã.
E aí amanhã você fala assim, não, eu vou sentar no sofá mais só um pouquinho ali, vou descansar, não, tô cansado e tal. Aí você pega o livro para ler, ou então você começa a ler, você se distrai com o mosquito que tá voando, porque não está criado um hábito. E às vezes você não criou uma estrutura bem estruturada mesmo, né? Uma estrutura bem feita, bem detalhada, do passo a passo. Às vezes é muito comum o nosso nível de motivação se alterar por algum tipo de desorganização no planejamento das microações. Se você quer estudar todo dia e você quer ler todo dia, você não vai conseguir fazer isso com um livro inteiro na sua mão. Você não vai dar conta. Você olha para o volume daquilo e fala, meu Deus, tá muito, né? Agora, se você pega e faz uma coisa, você pega um livro, né, e fala assim, não, vou subdividir ele em vários capítulos e organizar esses capítulos para que eu leia um capítulo por dia. Aí você lê, aí você vai e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 capítulos, então provavelmente se eu ler um capítulo por dia, você vai ler o livro inteiro em aproximadamente 15 dias. Se você ter um ritmo maior um dia, um ritmo menor no outro, mas aproximadamente em torno disso. E assim você vai organizando e facilitando o seu processo, né? Vou pegar um exemplo, deixa eu só ler o que o Matheus escreveu aqui. Compartilhar ou não suas metas com os outros. Já li indicações tanto para sim quanto para o não. Matheus, existem alguns teóricos da psicologia que falam de que se você compartilhar as suas metas com as pessoas, você tende a subconscientemente estabelecer meio que uma espécie de um compromisso público. E você, por ter dito para alguém, você meio que se força a ter que honrar com a palavra, né? De você ter falado que ia fazer tal coisa. Porque quando você encontrar com a pessoa de novo, ela vai ficar assim, e aí? E aquele projeto seu? E aí? Aquele negócio lá? Aí você vai ficar meio constrangido, e para evitar esse constrangimento, você se força a ter que executar a ação, né? Só se você tiver um nível de justificativa, de você se sair muito bem dessas coisas. Não tive tempo, nossa, foi muito corrido e tal, não sei o quê. Aí acaba inventando desculpa, né? Tem gente que é muito mestre em fazer isso, mas dizem que é bom isso. Agora, outras pessoas falam para você não falar dos seus projetos, das suas metas. Por quê? Vou falar isso na live de domingo que vem. Pelos derrotistas, pelos invejosos e por aqueles que criticam, né? Que seria o tema da live de domingo que vem, que vai ser sobre desânimo, né? Quando a gente desmotiva, e pelas críticas que vêm de fora. Então eu vou detalhar isso tudo no domingo que vem, tá? Mas eu particularmente gosto de recomendar você contar para pessoas que você sabe que são pessoas que vão te apoiar, né? Porque falar para qualquer um também não vale a pena, né? E aí nesse processo de você estabelecer suas metas, né? Você vai envolvendo pessoas junto e elas vão meio que te incentivando. E incentivo é algo muito importante, é um motivador. Impele a pessoa a querer ir em direção àquilo, né? E isso refletir um desejo, claro, interior da pessoa. Só que antes de esperar reconhecimento ou motivação ou apoio das pessoas, é sempre bom você ter muita clareza e convicção do que você realmente quer. Por exemplo, vou fazer uma comparação com o esporte. Vamos supor de que você entrou para poder jogar basquete, um exemplo, né? Ah, eu gosto demais de basquete, nossa, acho divertido, não sei o que, não sei o que. E aí você coloca uma meta, fala assim, quer saber, eu quero disputar um campeonato brasileiro de basquete. Essa é a sua meta lá na frente. Você pega e publica isso pro seu técnico, seu coach lá, do coach é do inglês, né? Seu técnico de basquete. Fala, professor, o coach, o técnico, eu quero jogar basquete profissionalmente, não, eu quero disputar campeonato de brasileiro de basquete. Aí beleza, o que ele vai fazer com você? Treino. Então ele fica sabendo, então vamos estabelecer uma meta para você, fulano. Daqui 5 anos eu vou te treinar direto. Daqui 5 anos a gente inscreve você no seu primeiro campeonato brasileiro. Porque antes disso, não tem como. Você tem que treinar habilidade de arremesso, você tem que treinar drible, você tem que treinar roubar a bola, você tem que treinar não sei o que.
e ó, vai batalhar. Aí ele vai, o técnico vai criar um plano para você. Claro que ele é a mente de fora, né? Se você tivesse que fazer tudo sozinho, teria dificuldade. Mas como ele tem a visão técnica, ele vai lá criar fases. Primeira fase, treinar arremesso. Aí treina arremesso até. Segunda fase, treinar tomar a bola dos outros. Terceira fase, treinar o salto, né? Quarta fase, treinar cesta de 3 pontos. Né? Quinta fase, treinar não sei o que. E aí ele vai fazendo. E depois ele vai mesclando tudo, vai misturando tudo para poder facilitar o processo. Passam-se os 5 anos, você vai lá e disputa o campeonato. Né? Por que eu falei 5 anos? Eu li uma entrevista do Gustavo Kirten, que ele estava falando a respeito sobre a aposentadoria dele e tal, não sei o quê. E ele disse que para se tornar um atleta olímpico, do nível olímpico, é necessário aproximadamente 5.000 horas. Não, 50 mil horas treinando para você conseguir chegar no nível de um atleta olímpico. E eu achei interessante isso porque eu fui fazer as contas para saber quanto que dava 50 mil horas. E deu aproximadamente 5 anos de você treinando todo santo dia, 24 horas por dia. Como isso é impossível, porque a gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, né? Esse tempo de 5 anos vai ser dividido em outras coisas. Então, existe a necessidade de uma organização dessas etapas até você chegar num grande objetivo. Nada é instantâneo. Inclusive, metas que você avalia que provavelmente são metas muito simples, aparentemente, né? E por isso da necessidade de você criar uma ordem. A vida ela tem que ter uma ordem, uma organização, né? Inclusive nessas situações mais abstratas, que é mais uma, por exemplo, eu quero ser mais feliz, né? É uma meta interessante, né? Eu quero ser mais feliz, beleza, tranquilo. Só que vamos tentar especificar que forma que é essa felicidade? Como que você, o que você faz que te deixa feliz? Vamos para a ação, vamos para o verbo, né? Quando eu viajo. Então vamos colocar como meta viajar mais vezes durante o ano, porque consequentemente você vai estar gerando felicidade. Perfeito. Então vamos lá. Viajar mais vezes durante o ano. O que você vai precisar? De estabelecer o quê? Os meses, né? Uma vez por mês. Perfeito. Quando? No último final de semana de cada mês. Pode ser fixo? Pode. Tem que ser variável? Não. Tem que ser variável? Tem. Vai depender da pessoa. Tá, uma vez por mês estou viajando. Para quais lugares? Serve qualquer lugar? Não. Tem que ser só para a cidade daqui de Goiás. Então temos aí uma especificação que facilita muitas coisas. Como é só para a cidade daqui de Goiás, então você não quer viajar para outro estado. Não quero. Então beleza. Tá, então especificar tudo isso, você vai precisar do quê? Recursos. Carro, gasolina, dinheiro, hotel, né, para alugar hotel e comer e dormir, etc. Que mais? Ver parceria. Você vai com alguém ou você vai sozinho? Eu acho que eu vou sozinho. Não, beleza. Então não tem parceria. Não, eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai, eu quero levar não sei quem. Beleza, então. Tem que olhar tudo isso. E aí, em quanto tempo você quer continuar com esse projeto de ser mais feliz viajando mais vezes, né? Que é isso que te torna um pouco mais feliz. Eu acho que só o resto da vida. Beleza. Então pronto. Que mais? Você precisa mudar alguma estratégia? Preciso. Eu acho que viajar está cansativo. Vamos mudar o jeito? Vamos mudar o jeito. O que mais que te faz feliz? Que te deixa, te causa emoção de felicidade? Não sei. Eu acho que visitar mais abrigos de idosos carentes. Perfeito. Então vamos lá. Todas as etapas de novo. Onde? Recursos, parcerias, tempo, vai ter que gastar dinheiro com alguma coisa. Tem talento para isso? Você tem que fazer alguma coisa lá. Esqueci do talento e habilidade, né? Você tem que fazer alguma coisa? Se eu for viajar todo mês, eu tenho que saber dirigir. Ou então, eu tenho que ter recurso disponível de saber o lugar, né? Saber ter conhecimento assim previamente. Onde que são os restaurantes bons, onde que são os pontos turísticos que eu quero ir, né? Ou então, se eu estou indo visitar pessoas carentes, eu tenho que saber se eles estão precisando de alguma coisa, se eles gostam de apresentações,
de teatro, de dança, de música, se gosta só de bater papo, o que eles gostam de jogar algum jogo, né? Muitos lá gostam de jogar baralho, jogar dama, né? Eles acham bom, os velhinhos? Eles acham divertido. Então eu tenho que saber os talentos que eu preciso. Então, organizar a coisa, estabelecer pequenas ações, sempre usando verbos, né? Para poder estabelecer isso. E aí eu vejo a motivação. O quanto eu estou motivado, o quanto eu vejo o benefício. A motivação está fortemente associada com o benefício. Tem algum benefício que vai gerar em mim, na minha vida, ou na vida da outra pessoa, ou nas nossas vidas, quando eu for fazer tal coisa? Tem algum benefício? Tem. Qual? Mostra aí, ó, especifica qual o benefício. Nossa, os velhinhos vão ficar felizes quando eu for lá e eu vou ficar também, porque eu acho bom ver o povo feliz. Pronto, esse é o benefício. O que mais? Eu vou aprender coisas, né? Porque eles contam história de vida. Aí no que eles contam as histórias de vida deles, eu vou sabendo extrair algum ensinamento. E eu vou lá, dou atenção para eles vão ficar felizes também. E assim eu vou vendo, né, qual é o benefício, qual é a vantagem para ambos os lados. Isso aumenta o meu nível de comprometimento com aquilo que de fato eu quero fazer, aquilo que eu quero alcançar, entendendo que isso envolve tempo, prazo, né? Um cronograma de datas especificamente falando. E assim eu vou conseguindo estabelecer metas, né? Criar um plano. Aí, para hoje, pessoal, eu quero abrir para as dúvidas agora, né? O pessoal já foi embora praticamente, mas eu quero abrir para as dúvidas agora. Porque semana que vem eu vou partir para a parte mais difícil. Eu vou tratar, vamos colocar assim, trazer as tratativas com relação a como vencer o desânimo e como vencer as críticas das pessoas. Vai estar muito, já até feito o esquema aqui, já está tudo pronto. Eu vou fazer isso na semana que vem. Então vou abrir para as dúvidas agora para vocês irem perguntando, né? Enquanto eu repito os recadinhos do começo, toma um pouquinho de água. Então vamos lá. Pessoal, já falei o tema da live de domingo que vem, né? Eu tenho um recado importante. Eu esqueci de falar no começo. As lives elas vão mudar de data, tá? De dia, especificamente falando. De data não, de dia. Eu tenho feito as lives toda quarta-feira e todo domingo, às 21 horas. Para o ano que vem, eu tenho novidades, né? As lives vão aumentar um dia de live e elas vão acontecer fixas toda segunda, quarta e sexta, tá? Eu vou depois divulgar nos stories, tudo certinho para vocês não se perderem, tá? Então vai ser live segunda, quarta e sexta. Depois eu vou explicar com mais detalhes como é que vão ser essas lives e vai ter uma live que ela vai ser uma live diferenciada. Vocês vão gostar muito, muito mesmo, vai ser muito legal. E essa vai ser a live de sexta-feira, a live mais legal que vai ter. Tá bom? Essa live de hoje vai ficar disponível no YouTube por 24 horas. Depois, desculpa, falei errado. Vai ficar disponível no Instagram por 24 horas. Depois, quando estiver caindo aí do Instagram, eu divulgo ela lá no YouTube. Deixo disponível lá. Bem no meu horário de aula da faculdade. Oh, meu Deus. Mas as lives elas vão ficar disponíveis por um tempo. Depois você olha elas lá, tá? Quando você chegar em casa. Tem nada. Olha, vê da faculdade. Olha. Talvez você dá no intervalinho lá, você dá uma entradinha lá e dá uma bisoiada, né? Vamos lá então. Frase do dia de hoje foi qual? Frase de Augusto Cury. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Augusto Cury. Muito, muito, muito legal. Bacana, 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 pessoal. E as dúvidas, pessoal? E as dúvidas? Parte 1 de hoje. O que vocês acharam da live? Deixa aí os comentários pra gente saber. Depois eu vou colocar essa frase do dia disponível no feed. E aí eu vou marcar vocês lá na frase do feed, viu? Para vocês escreverem lá o feedback da live. Pra gente poder interagir legal, tá? Vocês têm dúvida, pessoal? Obrigado, mãe. Que bom que você gostou. Dúvidas? Live de hoje foi tranquilo, né? Pensei que ia ser rapidinho, mas durou 45 minutos de aula.
Muito, muito, muito bom. O pessoal ainda tá se curando da ressaca de Natal, de certo, né? Como lidar com as metas que não foram cumpridas esse ano? Coloco elas como novas metas para serem cumpridas de novo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Estabeleça elas como meta para o ano que vem. Esteja na live de domingo agora, 21 horas, porque aí você vai entender o porquê que elas não foram cumpridas esse ano, viu? Você vai entender mesmo. Tô falando sério. Não é propaganda enganosa, não. Você vai entender mesmo, tá? Você vai gostar bastante. Então estabelece isso, deixa a meta para ser cumprida o ano que vem. Boa noite, seja bem-vindo. Já está finalizando a live, chegou um pouquinho atrasado. As lives sempre começam às 9 horas. Depois eu vou fazer uma enquete para ver se eu mantenho esse horário ou se eu passo para mais tarde um pouquinho, porque o pessoal sempre vai entrando mais tarde, né? 9h30, alguma coisa assim, mas depois eu vejo. Tá bom então. Pessoal, então beleza, vou encerrar a live hoje, depois eu coloco a frase no feed, vou marcar individualmente todo mundo que entrou, viu? Para vocês darem feedback de como que foi a live para a gente interagir legal, tá bom? Obrigado, pessoal, fico muito feliz com a interação de vocês, é sempre muito, muito bom. Gosto muito da participação de vocês aqui, tá certo? Fiquem com Deus, até domingo e um abraço e até mais.